eu me recordava aos meus 8 anos de idade que tinha acontecido os abusos. Eu ia pra lá pra frente de casa e a minha avó vinha: o que tá fazendo, menina? E eu só olhava pra ela com os meus olhos gritando, pedindo vó, socorro. Tinha muito medo de falar alguma coisa e pensar: mas a minha mãe vai pensar, será que vai acreditar em mim? Eu só tinha a minha casa, que era pra ser a minha proteção, mas não foi. Eu venci isso através do amor de Deus. E hoje eu consigo olhar essa situação e dizer: passou, não sou mais aquela criança. Fala, gente, mais um tete a tete com Covid. Com Covid, né? Ai, meu Deus, vamos lá então. Fala, gente, mais um tete a tete com a Pri, hoje dia 11 de dezembro e não tem como eu não falar dele. O amor da minha vida faz aniversário amanhã, meu amor. Um grande beijo pra você, parabéns pelo seu dia, que seja um ano de muitas bênçãos sobre a tua vida. Eu te amo demais, te amo demais. Eu não vou ficar fazendo muita declaração aqui, faço pessoalmente pra você. Vamos pro nosso episódio. Eu gostaria que você agora recebesse comigo uma nortista. Meu Deus, o norte tá dominando o tete a tete, é isso que tá acontecendo. Boas-vindas a Juliana Azevedo. Ei! Que alegria, gente! Eu tô aqui com a mamãe da Ana. Que alegria, vou deixar ela se apresentar. Veio do norte, de onde? Conta pra gente. Oi, tudo bem, pessoal? Sou Juliana, sou de Belém do Pará, natural de Belém do Pará. Coisa boa! Estou aqui em Santa Catarina tem 6 anos. Caramba! Sou a mãe da Ana, todo mundo conhece ali na igreja. É verdade, ela é uma princesa. Acho que não tem quem não conheça. Uma princesa. Inclusive, você que ainda não assistiu o especial Dia das Crianças, que saiu lá em outubro, volta e veja que tá lindo demais. As nossas crianças sendo a realidade já. Muitas pessoas falam que nossas crianças serão o futuro. Eu digo que eles já são hoje e estão testemunhando de Jesus. Foi lindo esse episódio, lindo demais. Volta lá e vê, o Ricardo vai deixar aqui pra você indicação. E aí, 6 anos já está aqui. Já tô aqui há 6 anos já. Hoje casada. Casada. Ô, Glória. Casada, graças a Deus. Manda aí um beijo pro amorzinho. Um beijo pro meu amor. Eu sou um pouco tímida, mas um beijo pro meu amor. Te amo muito. Ah, seus fofos. Gente, que bênção. A Ju, ela é muito reservada e, de fato, ela tem esse negócio que é um pouquinho tímida. Mas quando eu chamei ela disse assim: pastora, então eu vou te contar toda a história primeiro, pra gente, né, quebrar o gelo. Mas ela, o tempo todo foi muito solista e eu creio que vai falar com a tua vida, vai edificar a sua vida, a sua história, porque é uma história muito forte. É muito forte. Pra honra e glória do Senhor, é uma história de superação, né? Então vamos começar. Como veio do norte, é de Belém do Pará, como foi essa infância lá? Porque tem muito choque de cultura, né? É diferente. Sim. Conta pra nós. A minha infância lá em Belém do Pará foi muito difícil, como de muitas pessoas, né? Não deixou de ser também para mim. Foi uma infância muito difícil, com muitas dificuldades. Eu fui abandonada pelo meu pai, uns 2 anos de idade. Uhum. Então a minha mãe teve que ser pai e mãe, ser guerreira. Eu acho que aí tá uma realidade imensa do nosso Brasil, né? Uma mãe solo. Mãe solo. Muito difícil, com muitas dificuldades, mas ela nunca deixou, acho que eu não lembro assim, um dia que eu passei fome, não lembro. Ela sempre correu atrás de tudo, sabe, nunca deixou faltar as necessidades, as comida, enfim, Sim. Né, e vivi uma infância muito difícil. E... É filha única? Não sou filha única, tenho um irmão, pai e mãe. E nesse tempo que eles se separaram, meu irmão ficou com meu pai e eu fiquei com a minha mãe. Eita, então foi muito difícil para ela também ficar sem um filho. Longe do filho. E aí ela ficou comigo e a gente moramos de favor um tempo, um período na casa de um, na casa de outro. Foi um tempo muito difícil para ela. Então ela teve que trabalhar fora, me deixar sozinha em casa. Então desde pequena eu sou muito independente. Teve que ser, a vida te fez assim. De uma forma muito... precoce, né?
E aí foi bem corrido esse tempo, tempos difíceis, e eu me peguei me criando só, praticamente, né? Sim. Ela sempre falava, olha, eu já deixei pronto o arroz, o feijão, o grosso, Sim. e aí tu se vira. E aí, perto da hora de eu ir pra escola, eu já pegava, ia me alimentar, ela vinha, me pegava e levava pra escola. E assim foi. Esse período muito difícil, até que ela conseguiu conhecer uma pessoa, e essa pessoa comprou uma casa pra gente, e a gente ficou morando junto com ele. E foi um tempo muito difícil para mim, que eu me recordava aos meus 8 anos de idade, que tinha acontecido os abusos. Mas um tempo atrás, eu conversando com a minha mãe sobre uma foto que ela tem em casa, um quadro, que eu tô num cavalinho, ela falou assim, olha essa foto. Eu falei, eu tinha 8 anos. Ela falou assim, não, tinha 6. Me deu um Eita, start, porque foi mais foi cedo ainda. nesse dia específico dessa foto, aconteceu um abuso na casa da mãe dele, que a gente tinha ido, não me lembro, acho que era alguma data festiva, e aí aconteceu esse abuso, e Meu eu Deus. me recordava pensava que era com 8, não, ainda foi menos, Mais cedo mais ainda. cedo ainda. Então, a perda do meu pai, praticamente, assim, que ele me abandonou, não me via, me pegava poucas vezes para ir para lá, para passar as férias, né? E eu não ficava com ele porque ele bebia, então eu ficava com a minha avó. Então, o tempo que era para me ficar com ele escolhia fazer outras coisas. E assim foi indo. E aí essa questão de uma falta paterna num lar ocorre, né, o que aconteceu com você muitas vezes nas famílias, e é onde a criança ela não tem a proteção, porque o pai, ele é o protetor, o pai é o provedor. E aí de repente isso foi tirado de você de certa forma, então essa tua proteção meio que não tinha. Claro que, né, hoje a gente sabe que a realidade paterna, nem todos os pais são totalmente corretos, não estou falando disso, né? Tanto é que quando a gente fala pai, uns vão dizer, meu Deus, o meu pai. Eu, por exemplo, eu tenho o tempo todo eu tenho um amor gigantesco. Seu pai é um amor. Ai, viu? Não tem quem não ame aquele homem. Então, tipo assim, poxa, eu tive um privilégio gigante, mas eu sei que é raridade. Hoje, a Isadora, graças a Deus, tem um pai super presente, que é o meu esposo, mas é raridade. A gente sabe disso. A maioria das pessoas, quando fala pai, é sinônimo de dor, de desconforto, de algo, né, não tão protetor ou não tão presente, então, ou abandono. Então a gente sabe que hoje a realidade é muito difícil quando se fala essa palavra. Por isso que muitas pessoas têm dificuldade de se relacionar com Deus. Sim. Porque diz, Deus é seu pai. Poxa, mas pai é ruim. Não quero. Porque tem aquela imagem. Não quero Deus, então, né? Porque tem essa imagem, então, tipo, né? Tem toda essa questão, então a gente tem que ressignificar essa palavra quando a gente se torna cristão, quando se torna filhos de Deus, para poder viver uma vida plena em Cristo, porque senão pode ter essa questão, tipo, meu Deus, meu pai me abandonou, olha o que aconteceu comigo, né? 6 anos, misericórdia. Né, ouvir isso dá uma raiva, uma revolta, né? Ainda mais quando a gente é mãe de menina, e a gente sabe que não é só com mulheres que isso acontece. Sim. O abuso também acontece nos meninos, né? Então, tipo, isso dá muita revolta, porque é uma criança que não consegue se defender. E eu sei um pouquinho da sua história, porque você me falou que ainda existia essa questão que ele provia. Sim. Né? E eu vou deixar você falar isso aí. Então, a gente tinha provisão, então eu ficava com medo de falar. Porque ele sempre me falava, olha, se tu falar, como é que vocês vão sobreviver? Olha só. Porque a tua mãe, ela não tem como te sustentar. E de verdade, a realidade hoje em Belém, sim, é muito difícil. Para as famílias mais, né, necessitadas é muito difícil. Então a minha mãe saía de porta em porta vendendo os produtos dela, mas não era uma coisa que tinha o dinheiro na hora. Então, eu via que ele nos colocou debaixo de um teto onde antes a gente não tinha. Agora comida. Tinha comida, tinha o alimento, né? Mas o pior, da pior forma, de alguma maneira eu pagava aquele alimento. E foi um período muito difícil para mim, porque eu entendi depois. E
Eu acho que sobre os processos que Deus faz a gente passar, eu só ia vivendo, corrido. Eu não gostava nem de falar, por isso que eu sou reservada, porque eu não gostava de tocar naquela ferida, porque É muito difícil. é muito difícil. E Por me quantos doía. anos que você viveu isso? Eu vivi desde os 6 até os 11 anos de idade. Meu Deus. Foi um período. E eu sempre perguntava. Sempre minha avó me falava de Deus, ou então sempre passava na frente de alguma igreja e as pessoas falando. Eu não conhecia, era tão longe, tão distante. Mas mesmo assim eu falava: se tu existe, me tira daqui que eu não aguento mais. Eu não aguento. Foi perto de 10 para 11 anos. Eu não aguento. Não aguento. E vivi essa realidade por muito tempo. Quando aos meus 13 anos, eles se separaram, fora das agressões físicas que ele fazia com a minha mãe. Então eu via aquilo, eu ficava desesperada, criança, eu corria e ficava batendo na porta de um, na porta de outro, para que eles vissem de alguma maneira e ajudasse ela. Só que era uma realidade muito difícil. Era dependência totalmente emocional, que eu entendo que a minha mãe tinha, né, da pessoa, e financeira, porque não tinha outra forma. Ela se sujeitava àquilo para poder não tirar o teu teto também, né? Imagina, Sim. com a responsabilidade de ter um filho é muito difícil sem Meu Deus, não consigo nem imaginar uma coisa dessa. Caramba, Ju, que forte. É muito difícil isso. É muito difícil, e quando finalmente eles decidiram se separar, ela cansou daquilo também, de ser agredida, eu fiz assim. Era um alívio. Parou. Conseguiu respirar. Consegui respirar, consegui dizer que acabou. E eu lembro que tu falou sobre... eu lembro que você falou aquela questão, né, de você olhar pra tua avó e fazer vários olhares pra ver se ela te percebia. Sim. A minha avó morava perto de casa e toda vez que eu voltava da escola, então ia almoçar e ia fazer as tarefas de casa e deitar. Então, lá em Belém, toda tarde chove. Toda tarde chove. Então, a gente já sabia. Então, era a hora de todo mundo fechar a casa. E era justamente a hora que ele chegava do trabalho. E depois que ele fechava a casa, acontecia tudo o que ele queria fazer comigo, eu ia pra lá pra frente de casa e a minha avó vinha: o que tá fazendo, menina? E eu só olhava pra ela com os meus olhos gritando, pedindo socorro. E eu tentava de alguma maneira fazer com que ela sentisse aquilo, que ela visse, ela desconfiava, mas não chegava ao ponto de conversar, de perguntar. E eu também não tinha... Eu tinha muito medo de falar alguma coisa e pensar: mas o que a minha mãe vai pensar? Será que vai acreditar em mim? Será que a minha avó vai acreditar em mim? E eu deixei aquilo acontecer. E foi muito difícil, porque você passar por uma situação a qual uma pessoa, criança principalmente, uma coisa é tocar em você, mas outra coisa é fazer tudo o que ele fazia comigo. E foi muito difícil depois, várias questões. E não é fácil. Meu Deus. Mas passou. Passou. Eu sempre falava pra Deus, eu não quero agora, eu não queria mais chorar sobre isso, tocar nessa ferida, falar com autoridade, porque eu passei, eu venci isso através do amor de Deus. E hoje eu consigo olhar essa situação e dizer: passou. Não sou mais aquela criança, não tenho culpa do que aconteceu comigo. Misericórdia. Não tenho culpa em pensar uma coisa dessa. Isso também é importante a gente falar, Ju, que muitas pessoas que passaram por isso e fizeram essa oração que você fez de: Senhor, me tira disso. Se tu existe, cadê você? Por que você não tá me ajudando? E não entende a queda do homem.
o pecado no mundo, o mundo está caído, não entende que ele, como adulto, escolheu errar nesse nível de crueldade. Não tinha a ver com Deus, foi uma escolha do homem, o homem pecou, né? E infelizmente existem muitas crianças vivendo coisas que adultos horríveis estão escolhendo para sua vida, né? Por arrogância, por egoísmo, por... Meu Deus, é difícil. E a importância, mãe, pai, converse com seus filhos, notem eles. Eu tenho falado muito isso aqui, eu acho que é o Espírito Santo falando com alguém, porque eu preciso gritar isso. Muito mais do que só trabalhar. O teu filho não precisa de presentes, ele precisa da sua presença. É muito importante isso. Ter o diálogo dentro de casa, ter o dia da família. Eu tenho falado muito isso, porque a gente vê que não é uma história isolada, Ju. Não é. Quanto mais a gente vai ouvindo as histórias, quanto mais a gente vai conhecendo as pessoas, a gente vai vendo, caramba, muita gente passou por isso. Chega. Vamos nos levantar como pai e mães responsáveis, que não se sujeitam a isso aos nossos filhos, né? Por exemplo, Isadora, meu Deus, eu tenho um cuidado de onde ela vai, que casa vai, ela não dorme fora de casa, dorme em casa. Tem gente que diz assim, mas é exagero também. Exagero pra quem? Eu tenho que conhecer muito bem quem é. E mesmo sabendo, ainda tem que tomar cuidado. Não é? Sim. Porque você nunca sabe, igual ali, poxa, fechou a casa e aí quem é que vai desconfiar de alguma coisa? E graças a Deus, assim, a Isadora, eu sempre instruí muito ela desde pequena, e eu acredito que a mãe dela deva fazer o mesmo quando ela tá em Urubici. Então ela é instruída, sabe? Quando ela começou a crescer, já falava, não vai em colo de ninguém, não fica abraçando. Fui falando algumas coisas porque a criança, ela não tem filtro, ela não tem essa maldade. E claro que você também não vai falar a maldade inteira pra criança, fale de uma maneira que entenda, né? Você não vai achar que todo mundo também vai fazer algo errado. Tem um modo de falar, tem a sabedoria, peça a Deus a sabedoria pra conversar, porque muitos pais têm medo de falar sobre sexualidade. Sim. Muitos pais têm um tabu gigante de ensinar seus filhos o que tá acontecendo com o corpo humano deles. Gente, é tudo novo pra eles, imagina. Eu sou da educação física, a gente estuda corpo humano, aquela coisa toda. E, gente, é muita mudança que ocorre, porque não é só físico, é emocional, é na mente, tá tudo mudando, os paradigmas estão sendo abertos ali. Aquela criança que não via nada agora começa a ver seus defeitos como pai, então é muita mudança ao mesmo tempo. E os pais estão se omitindo em conversar e deixar o mundo criá-los. Isso é muito sério, eu preciso que você entenda isso, pai e mãe, mas... Vamos continuar essa história. Ui, meu Deus, para dar um ar para nós. Aí chega a separação deles e você se vê livre disso. E como que é a partir de agora? Você chegou a contar para tua mãe? Como é que foi essa situação? Foi muito difícil eu contar para minha mãe. Eu cheguei aí na minha cidade para um encontro com Deus, um retiro lá na minha cidade que tem na igreja PIB Batista. E nesse encontro eles falavam, você tem que falar da tua dor, tem que expressar, se precisar, grita. E eu ficava naquilo, não consigo. E uma hora eu gritei a minha dor, e eu falei a minha dor, dei nome a ela. Perdoei ele naquele dia. E foi muito difícil. E a pessoa que estava me discipulando, ela falou, agora é necessário que você fale para sua mãe, conte para ela. Eu tinha 18 anos. Caramba, foi todo esse tempo quieto. Todo esse tempo. E eu falei, não consigo. Ela falou, não, eu vou estar lá contigo. Eu vou te ajudar, eu vou te auxiliar. Se tu quiser, eu não vou falar por ti. É preciso que você fale. A importância da verbalização. Até isso é uma coisa interessante a gente pegar esse adendo, porque muitas pessoas, quando vão orar, oram em pensamento. E fica só lá no pensamento. Eu digo, não, gente, verbaliza. Verbaliza, pega a autoridade, fale, Senhor, em nome de Jesus está quebrado isso. Eu declaro isso sobre a minha casa, sobre os meus filhos.
Fale, existe poder na palavra. Tiago fala, né, que há poder na nossa língua de morte Sim. e de vida. Então, cabe a nós orarmos e declararmos a palavra. E eu falo, gente, ora em voz alta. Porque às vezes você tá pensando, tá lá, Senhor, né, a pessoa se diz, daí daqui a pouco, a lista de compra dessa semana, não sei, e a mente, ela vai no um automático. turbilhão, vai no automático. Quando você vê, caramba, eu tava orando. Cara, atira a primeira pedra quem nunca fez isso no pensamento. Porque assim, ó, hoje a gente tá numa geração acelerada de mente. Então a gente tem que literalmente ter uns 20 minutos ali só para se desligar, para entender que nós estamos no período de oração e quando adentrarmos esse ambiente, falar com o Senhor. Ir adorando, ir falando, porque no início vai ser no automático ainda. Senhor, tu és lindo. Senhor, tu és bom. Senhor, no início tá estranho ainda, tá? A mente ainda doida. Daqui a pouco você vai sentir a verdade daquilo que você tá falando. E aí, quando você sentir que é verdade, entrou no período de oração. E aí você pode falar o que você quiser, que você já tá no Santo dos Santos com o Senhor. E é lindo isso. E poucas pessoas falam disso. Né? Então, olha a importância da verbalização. Você confessar com seus lábios. E você fez isso. Você precisou confessar para que essa dor começasse a ser purificada dentro de você. Porque senão você ia ficar sempre presa nisso. Imagina. Hoje você só tá falando, só tá verbalizando porque um dia alguém te ajudou lá atrás. Olha a importância disso, né? Muito importante. E nesse dia demorou quase 1 hora, assim. Nem sei se foi mais, porque foi muito difícil. Eu falei pra ela, eu não consigo. Eu falei, não, tu consegue. E aí a gente foi na casa dela, chamei a minha mãe, chamei ela tava lá. E aí e teve uma hora eu falei, eu vou gritar, porque falar eu não consigo. E eu gritei o que aconteceu. E a minha mãe caiu, começou a chorar, e falou, por que tu não me falou antes? Era só me falar. Eu falei, mas aí, como é que eu ia falar, mãe? Porque ele sempre falava que a gente ia passar necessidade, e era difícil, já era difícil, se eu falasse ia ser pior ainda. Eu falei, não, era importante você falar pra mim. Eu sou tua mãe, sou tua amiga, e a gente sempre foi amiga de verdade. A minha mãe... Eu amo minha mãe. Ela é minha melhor amiga. Eu conto tudo pra ela. Tudo pra ela. Mas isso eu deixei isolado. Foi muito difícil pra mim. Ela podia ter te livrado disso, né? Porque às vezes a gente acha isso. É por isso que eu tô dizendo. A criança, ela não tem filtro. Você se preocupou com o quê? Nós vamos passar fome de fato, porque ele falou isso. Mas uma mãe, ela vira uma leoa quando sabe que aconteceu alguma coisa com o filho. Só que o filho, ele não entende essa seriedade que existe num pai, numa mãe, de falar, mãe, aconteceu isso, e a mãe vai virar uma leoa e vai dar um jeito, vai achar uma solução, mas ela não vai deixar a criança passar por isso, né? Hoje, quando a gente é mãe, uma chavinha vira, a gente entende, né? Mas eu acredito que na época, de fato, você não tinha esse filtro de a minha mãe pode me proteger, ela não vai acontecer isso de fato, né? Mas é muito difícil. Então, com 18 anos acontece isso. Mas como que foi essa adolescência carregando esse fardo com você? Até chegar a esse ponto da verbalização, como que foi essa adolescência nas amizades? Como que foi essa adolescência em relacionamentos? Como que foi essa questão pra você? Eu sempre procurei ter a minha dependência no outro, nunca em mim. Não sabia de verdade que Deus era um pai e que eu podia contar tudo pra ele, que eu podia contar com ele. E que eu podia deitar no colo dele, que ele podia, nos meus piores dias, eu podia só deitar, descansar nele. Eu não sabia. Então, eu procurei sempre no outro o amor, a dependência. Fui muito dependente emocionalmente nas amizades, nos relacionamentos. E a minha adolescência, a minha juventude... Cheguei aos 18 anos, encontrei uma pessoa e eu, vou formar minha família agora eu vou ter a minha própria família. Era um sonho ter uma família. Era um sonho, sempre foi um sonho meu ter a minha família para me cuidar. E a gente conversou e nos acertamos para ter uma criança, para ter um filho. Vou ser mãe, vai ser tudo, vai ser top. E aí a gente eu engravidei, foi uma gravidez muito difícil. A minha filha nasceu de 35 semanas, 8 meses, e foi muito difícil porque
Aquele homem que queria tanto um filho junto comigo acabou se perdendo no meio do caminho e me deixando para trás, me deixando seguindo sem ele, porque ele começou a usar drogas e eu fiz assim, cara, e agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que continuar, porque senão vai acontecer tudo o que aconteceu comigo na minha infância. Eu fui abandonada pelo meu pai e a minha filha também não vai ter pai? Não. Meu Deus, estava repetindo um ciclo. Tava repetindo um ciclo. Caramba. E eu, não, eu preciso lutar por esse relacionamento até o fim. Mas eu passei os meus piores dias nesse relacionamento, os meus piores dias. A minha gravidez muito difícil, sempre tinha que estar indo pro hospital correndo porque eu tava perdendo líquido, sempre perdendo líquido, corria pro hospital. E foi esse período muito difícil, e até que um dia ele nessa envolvido no mundo das drogas, e eu pegava dinheiro e dava para ele usar, para ele não sair de casa, Pra não abandonar sua para filha. não abandonar. Meu Deus. E eu falava, não, eu não quero que a minha filha passe pelo que eu passei, eu vou lutar por esse relacionamento, ela vai ter um pai. Não, isso aqui vai passar. Eu na minha cabeça, né? Eu ia na igreja, orava, pedia. Falei, não, eu quero minha família, quero minha família. E tive a minha filha, passou esse período dele, né, de usar drogas e tudo mais. E tive a Ana. Quando ela tem 2 anos de idade, ele nos abandona. Me deixa sozinha com ela. E foi se eu achava que o abuso na infância era ruim, agora eu tô lidando com outra realidade, porque eu tenho alguém dependendo de mim. E eu pensava, não, isso não pode acontecer. E me via abandonada pelo meu relacionamento a ela com 2 anos de idade. Na mesma idade tua? Na mesma idade. Meu Deus. Eu me lembro isso é muito forte na minha mente. O dia que eu decidi me separar, eu falei pra minha mãe, conversei com ela. Ela falou assim, tá certa? Porque esse relacionamento não só tá te levando pra baixo. Eu comecei a emagrecer, eu não fazia as coisas que eu fazia mais. Eu deixei tudo só em função daquela pessoa. Em função de ajudar ele, mas eu não queria ajuda. E eu falei, mãe, eu não consigo mais. Pra mim, eu tô esgotada. Eu não consigo, não sei nem o que fazer mais, porque tudo que eu podia fazer eu já fiz. Já levei pras clínicas, já ficou na clínica, já saiu da clínica. E fora que a Ana tá crescendo, daqui a pouco ela passa ali e vê o pai dela fazendo isso. Eu não quero esse ambiente pra ela. Né? Não quero esse ambiente pra minha filha. E a minha mãe falou, não, minha filha, você tá certa? E eu sofri, assim, muito. Eu ficava na cama dela, chorando. E eu me lembro dessa cena muito forte na minha cabeça, que ela me abraçou. E ela falou assim, eu não vou falar nada. Eu só vou ficar contigo. E ela me abraçou e a gente ficou assim de coxinha. E eu sentindo aquela dor, falei, não. E eu gritava de dor. Era uma dor que era da dentro, alma, da alma. A alma berrando. A alma gritando. E eu fiquei ali chorando. Passou, foi passando. E aí eu sempre falava pra ele, olha, vem ver tua filha, vem ver a Ana, porque a Ana é muito, ela sempre foi assim, muito intensa. E linda, maravilhosa, como eu amo. E ela, mãe, cadê papai? Eu falava, papai. E aí eu pegava, arrumava as coisinhas dela, esperava ele vir, nunca vinha. Esperava vir, nunca vinha. E aquilo já tava acabando comigo, porque ela é criança, ela era menorzinha, ela não entendia. Então, ela ficava, papai, vai vir? Não veio. Aí ela começava a brincar com outra coisa e já esquecia. Mas aí depois ela voltava e perguntava. E isso durante 5 anos da vida dela. Até que um dia eu decidi sair de lá. Falei, eu vou me embora daqui, não dá mais pra mim. Porque não é essa a vida que eu quero pra minha filha. As pessoas estão aqui, não sei, eu quero sair simplesmente daqui, porque eu não quero que aconteça a mesma coisa que aconteceu com minha filha. E eu saí de Belém, ela com 5 anos de idade, vim pra Santa Catarina pra visitar. Disse, eu vou lá ver minha prima, tem uma prima que mora aqui. Ela falou assim, vem. Eu fui, vim,
E ela disse, vê se tu consegue um serviço e fica aí. Falando assim, e querendo que eu ficasse, né? Porque ela é minha melhor amiga, minha prima. A Dani, ela vai ver esse podcast. Ela, inclusive, sobre o abuso, foi a primeira pessoa que eu conversei. Uau. E ela falou assim, quase aconteceu comigo também. Só não aconteceu porque eu corri pra casa da minha avó. Eu falei, tu tinha vovó. Eu não tinha vovó pra correr pra um braço de alguém. Eu só tinha a minha casa, que era pra ser a minha proteção, mas não foi. E aí eu vim, enfim, eu vim pra cá. Vim, consegui um serviço, consegui um trabalho, as coisas começaram a fluir pra mim. E aí conheci uma pessoa e falei, agora que eu vou. Eu vou formar minha família, vai dar tudo certo. E eu tava naquele relacionamento, tava tudo indo bem. No meu trabalho as coisas estavam fluindo. Tinha uma pessoa que eu considerava como minha melhor amiga, contava tudo pra ela. E no trabalho em específico eu tava mudando de cargo. Tava subindo na empresa e falava pra ela, olha, eu vou subir na empresa. Ela falou, não, vai ser tudo legal, vai ser tudo bom. Aí eu peguei, conversava, falava tudo pra ela. Até que chegou uma semana, ela começou a fazer fofocas sobre mim e quase que eu perco meu emprego pela minha melhor amiga. A inveja E eu faz coisa. Eu fiquei sem chão porque era minha melhor amiga, eu contava tudo pra ela, não tinha filtro, o porquê, né? sabe? E eu fiquei, essa foi a facada nas costas que eu levei e que nesse dia eu decidi não ter mais amigas. Porque pra mim qualquer pessoa ia me ferir, ia me machucar. E o relacionamento que eu tinha, pra mim era lindo aquele relacionamento, tudo indo fluindo, tudo fluindo. Ele cuidava da Ana como se fosse filha, então foi isso que fez eu me apaixonar mais ainda. E eu lutei, eu quis esse relacionamento. E até que começou os abusos, relacionamento tóxico, né? Ele tinha ciúmes de mim possessivamente. Eu não podia andar na rua, eu não podia... Se a gente andasse no carro pelo retrovisor, ele falava que eu tava olhando pra alguém. Meu Deus. E eu falava, não tô olhando pra ninguém, tu tá ficando louco. Ou então na minha cabeça eu ficava, não, é ciúmes, ele gosta de mim, é cuidado. Na minha cabeça, proteção. Porque eu tava muito... buscava por proteção. Sim, eu buscava muito proteção. E eu fiquei total dependente desse relacionamento. Meu Deus. E durou quase 2 anos essas situações. E foram diversas situações. Que eu perdi um emprego que eu tava por conta disso. Ele fez eu sair de um emprego porque eu tinha amigos lá e ele via, quando eu saía do trabalho, ele via eu saindo. Não, por que ele tá conversando com ele? O que ele falou? Não, ele não tava falando nada, ele tava só conversando sobre o trabalho. Não, tava conversando outra coisa. Aí chegava em casa, era uma discussão. Eu via aquela realidade que eu vivi na minha infância, eu agora vivendo. E a minha filha olhando aquilo. E eu fiquei... Só que eu não conseguia enxergar que eu tava vivendo a mesma situação lá. Sim, porque quando a gente tá dentro da situação, a gente parece que fica cego, né? É como se a gente não conseguisse ver a realidade daquilo que está acontecendo de fato. Por isso, a importância de caminhar numa igreja local, de ser discipulado, de ter mentores. Por quê? Porque essas pessoas veem um ponto cego que você não vê. Por exemplo, é errado ter o sonho de ter uma família? Não, isso glorifica a Deus. Mas Deus também nos dá sabedoria para escolher bem. E foi algo que você não teve na época. Por quê? Porque você estava nas emoções, não na razão. Não na, vamos ver a família, vamos ver como trata, vamos ver os propósitos. Não, foi pela emoção de simplesmente se apaixonar. Pela atração física, porque é algo que a maioria das pessoas fazem. Não vê propósito, não vê para onde quer caminhar, o que vai fazer, como que trata a família. Não vê nada disso. Eu acredito que tu não tenha visto nada disso, só viu a capa bonita que a pessoa quis mostrar e ó, esse é o meu lado bonito, olha esse lado, esse lado não olha muito não.
Daí a pessoa vai mostrando aos pouquinhos, porque ninguém consegue esconder por muito tempo quem é. Né? Então, o Senhor ele nos dá sabedoria para escolher bons relacionamentos, para ter uma família, para de fato você cumprir. Claro que pessoas não são perfeitas, nunca vai ser. Gente, entenda isso. Você que está no relacionamento, isso é importante falar também. Primeiro, você tem que ter sabedoria para escolher, mas quando escolher e estiver, coloca na balança os defeitos que são suportáveis, porque vai existir momentos que vai te irritar muito esses defeitos, porque a convivência a longo prazo não é um mar de rosas, não é. Você também tem muitas dificuldades, porém, pegue uma pessoa e escolha bem a pessoa de caráter, que não fira os princípios de Deus, porque o resto, mania, essas coisas a gente releva, e tem que ser coisas plausíveis, sabe? Tá, gente? Isso é muito sério, porque tem coisa que é falha de caráter, e isso tem que ser visto lá antes de casar, porque o sonho de ter uma família é glorificar a Deus. A questão tenha sabedoria para escolher. Isso é muito sério. E teve até uma época que você tinha que mostrar o ponto de entrada e saída do emprego, né? Que loucura, olha só a que ponto a gente vai chegando. Foi só piorando, Meu né? Deus. Foi só piorando. Começou esses ciúmes bobos, que eu achava que era bobo. E aí começou as partes mais... Ele começou a ser mais agressivo nas palavras, nas atitudes. E eu tinha que... Assim, era que nem um quartel. Eu tinha que mostrar os meus pontos de entrada, de almoço, volta do almoço e a saída do trabalho. Meu Deus. E Deus me livre se eu não levasse esses pontos. Porque ele falava, não, mas por que tu demorou a chegar aqui? Porque de lá pra cá dá tantos minutos. Eu juro que ele falava isso. De lá pra cá dá tantos minutos, dá 10 minutos. Eu tô até rindo, porque, cara, que loucura. Era esse ponto, mas não, porque eu parei pra conversar, então eu bati meu ponto e fiquei olhando a loja, lá, enfim. Não, mas não faz sentido. Tu tava com alguém. Tava conversando com alguém. Tu quer me enganar? Aí ele começava a falar as coisas pra mim. Eu falava, não, eu não quero te enganar, eu só me distraí, não sei, me atrasei, eu vim andando de lá pra cá pra casa, não fiz nada. Uhum. Até presentes, se eu dava presente pra ele, ele falou, tá, mas por que demorou comprando esse presente? Não, cara, eu comprei um presente pra ti, é teu aniversário. Não, mas por que tu demorou? Não chegou no horário que é pra te chegar. Não via o que eu tinha feito, só via os defeitos, né? E as coisas foram se piorando cada vez mais, até chegar ao ponto de eu ser agredida. E esse foi o meu start, o meu impacto emocional muito forte. Ai, amor. Tá fazendo GPS, né? Tô fazendo GPS. Inclusive, você que não faz GPS ainda, vou dar esse adendo, porque, gente, olha que lindo que ela falou. E pra você saber o que é impacto emocional, repetições, o que ela tá falando de dependência emocional, vem fazer GPS. E você que tá dando uma desculpa aí na sua casa, dizendo assim, mas é presencial, não posso nesse dia, nesse horário, tem aplicativo Compaixão Player para você na palma de sua mão. É um aplicativo maravilhoso, tá lindo, igual Netflix. O pessoal arrasou nas capas, arrasou nas aulas. Tem aulas todo mês, módulos novos para você poder acessar. E ainda tem acesso às músicas antes de todo mundo. Então, gente, tá top. E é legal fazer GPS, né? Fala um pouquinho pra mim. Tá aprendendo bem? Muito. Vai praticar? Tô praticando. Ô, Glória! E aí... Esse forte impacto emocional aconteceu. Opa, me agrediu. Esse foi o pior. Foi a gota d'água. Foi a gota d'água. E eu pensei que eu ia morrer nesse dia. Porque eu tinha chegado... Tava de folga. Fui trabalhar. Não, tava de folga. E... eu falei, vou lá na praia. Vou comprar umas blusinhas pra mim. Comprei umas blusinhas. Quando eu voltei, por que tu demorou? Ele falou pra mim. Eu falei, eu fui comprar umas blusinhas pra mim que eu tô precisando. Não, mas por que? Aonde que tu tava? Eu falei, tá aqui a nota. Tá aqui as roupas. Não, tu tava com alguém. E aí foi a manhã inteira, início até a noite. Eu cheguei, fui deitar. Ele falou assim, eu não quero que tu deite na minha cama, porque tu tava com alguém. E eu não quero o cheiro de outra pessoa na minha cama. Me chamou de
Coisas horríveis. Coisas horríveis. Uhum. Me enforcou, Meu Deus. me jogou da cama. E eu fiquei assustada, com medo. Corri, a gente morava no quarto andar, desci. E quando eu desço, ele desce atrás de mim com uma faca. Meu Deus. E eu fiquei, é agora. Eu falei, Senhor, eu preciso de ti. E não tinha esse contato direto com Deus, mas sempre que eu precisava, então, Lembrava. lembrava. Sempre na hora do socorro. Sempre na hora do socorro, lembrava que eu tinha alguém que podia me salvar. E eu só vi o brilho da faca na descida, eu vi ele descendo com a faca e o brilho da faca vindo. E eu tava lá embaixo, eu não sei, eu juro que eu não sei. Ele tava com a faca apontada pra mim, só que quando ele foi tentar furar, eu não senti nada, eu senti só o cabo. Eu senti só o cabo. E eu corri lá pra frente, ele correu porque eu achei que ele pensou que devia ter furado e subiu. E eu liguei pra polícia, liguei desesperada porque eu não tinha a chave do portão. Tá, ele não conseguiu te dar faca. Não, eu não Oh, sei o que glória a Deus. aconteceu. Meu Deus, livramento de Deus. Sim, ele Fortes. fez a menção, Sim. né? Só que eu não senti, eu senti só o cabo mesmo. Eu senti o cabo e eu até fiz assim, e ele subiu, correu, subiu, pensou que tinha me furado e eu não tinha me furado. Loucura, gente. E eu fiquei assim desesperada procurando alguma coisa que ele tinha feito. Não tinha feito nada. Não tinha pegado a faca, né? Deus, meu Deus do céu. E eu fiquei, liguei, ligava, atenderam meia E hora. a Ana tava onde? A Ana tava lá em cima nesse dia. Meu Deus. Ela tava lá em cima e eu fiquei, meu Deus, se eu for lá ele vai me matar, porque eu tinha as mensagens que ele falava, e tava escrevendo a mensagem dizendo, se tu subir aqui eu te mato. Cara, imagina você fazer alguma coisa com a Ana, misericórdia, me E veio eu fiquei, milhões de coisas na cabeça. meu Deus, a minha filha tá lá em cima e agora? E eu ligava pra polícia, ligava e nada, ninguém. E eu fiquei, não, eu vou ter que pegar e ir de Uber pra lá. Eu peguei um Uber, fui pra delegacia. Quando eu cheguei na delegacia, os policiais me ligaram dizendo que eles estavam lá. E eu peguei, voltei. E aí eles subiram, levaram ele pra cadeia, né, pra prisão, pra delegacia. E aí eu peguei, fiquei ali, peguei a minha menina, não dormi, né? Fiquei com o olho aberto, Imagina. com medo. E no outro dia eu fiquei desesperada. As pessoas me mandando mensagem, não fica aí, não fica aí, não fica aí, não fica aí. Eu falei, não, mas ele tá preso? Mas com medo. Até que uma pessoa mandou mensagem pra mim, uma amiga que eu tinha, uma colega, falou assim, olha, pode vir pra minha casa, pode ficar aqui na minha casa o tempo que for, mas não fica aí. É, muito perigoso. Ele era muito agressivo, então tinha medo, muito medo dele, medo dos familiares dele também. E aí eu fui para essa casa dessa minha amiga, essa minha colega, também morei de favor, como aconteceu comigo na infância. Uhum. Morei, e aí eu deixei a minha filha com a minha prima, que mora aqui, e fiquei morando com essa colega, né, até o ponto de construir tudo de novo. E comecei do zero de novo. Porque eu já tinha vindo daqui do zero, né? Eu já tinha vindo pra cá, começar do zero. Então, foi tão lindo quando você vê você comprando essas coisinhas. E quando eu me relacionei com ele, me comprometi, eu tive que vender tudo. Então, eu deixei tudo, as minhas coisas, e fui ter na casa dele. Então, eu não tinha nada que era meu. E ele falava, nada daqui é teu. Nada daqui é teu. A única coisa que eu tinha era uma televisão e uma cama. E foi a única coisa que eu levei, uma televisão e uma cama. Que eu aluguei um apartamento, fui até construir as coisas para pegar a Ana e tudo mais. Levou um tempo, muito difícil essa reconstrução, fora abalada emocionalmente que eu tava. Porque eu perdi uma amizade, eu não tinha mais para quem ligar, para quem conversar, que a minha amiga me deu a facada nas minhas costas. Eu não tinha mais o relacionamento. Meu Deus, tudo ruiu. Eu tava assim, sem saída, literalmente. Destruída, abalada, tudo que é ruim eu tava. E aí, reconstruindo, foi aos poucos, com medo até de falar com as pessoas. Aí que veio essa parte de tímida que eu sou.
Porque eu tinha medo do contato, eu tinha medo se eu falar, a pessoa vai usar isso contra mim, não, eu não quero. Não quero amizades, eu não quero relacionamento. Muito machucada, cheia de dores, eu chorava toda noite, eu não tinha paz. Eu ia deitar na minha cama, olhava pra cima, ficava olhando pra cima, tentando vir um sono, porque eu não conseguia ter Insônia, paz. sim. E tentando entender onde foi que eu errei. Porque eu só queria a minha família, eu só queria ter alguém do meu lado, na amizade, porque eu não fiz nada pra ela fazer tudo isso pra mim. Pelo contrário, dei amor, dei carinho, dei compreensão. Ela tinha alguém com quem contar quando ela precisasse. E eu pensei que eu tinha, mas eu não tinha essa pessoa. E passou-se um tempo, eu conheci meu marido com medo, muito medo. E aos poucos ele foi chegando na minha vida, mas assim com muito medo, com o pé atrás, sempre olhando, observando. Se chegava uma mensagem no meu celular, eu olhava para ele, se ele ia olhar para ver se ele sabia. Ia surtar, ia sei lá. surtar, qualquer coisa. Sim. E eu falei assim, nossa, diferente, não tem ciúmes do jeito que o outro tinha, mega ciumento. No início até acho, será que me ama mesmo? Eu Quem ficava tá no extremo, né? Imagina, tipo assim, caramba. Eu ficava assim, porque ele não é estranho. assim, ele é muito cuidadoso, né? Sim. Ele não tem... Graças a Deus. Totalmente ao contrário. Graças a Deus. Amoroso, cuidadoso. E eu fui conhecendo ele foi me conhecendo, fui vendo como ele era com a Ana. Com a Ana foi sempre cuidadoso, sempre disciplina a Ana muito bem. E foi muito difícil para mim também esse período de largar a minha maternidade e paternidade, porque eu era mãe e pai. Deixar a paternidade que foi difícil. Foi deixar difícil. Foi muito, muito difícil, porque eu ficava assim, não, mas eu sou o pai dela também, então por que ele quer fazer isso agora? Por que quer ensinar dessa forma? Eu ficava assim, de olho. E aí, foi. Hoje eu tenho a minha família, graças a Deus. Deus, esse ano de 2024 Casei. regularizou tudo certinho. Coisa mais linda do mundo. Assim, a gente... Não é uma família perfeita, acho que não tem. Não existe. Acredito que não tem. Não. Mas tudo a gente conversa, tudo a gente senta, vamos resolver aqui na mesa, por que não tá fluindo tal coisa? Eu acho que eu tô errada. E sempre a gente, um ou outro, diálogo. sabe? Diálogo. E eu falei, tudo bem, mas sem ter seguido Jesus, né? O caminho de Deus. E aí... Eu acho que esse ponto agora é um ponto muito difícil. Foi aonde começou tudo a questão da minha cura. Que eu perdi a minha avó. Eu perdi a matriarca. Eu perdi a minha mãezona. E foi muito difícil. Pra mim, muito difícil, porque eu não consegui ver ela. Tava longe. Tava longe. E eu fiquei sem chão, literalmente. Acho que alguém pegou assim e puxou o tapete, eu caí num buraco e veio todas as dores e eu entrei num estado deprimente. Eu fiquei mal. Perdi o meu emprego porque eu não conseguia me levantar para ir trabalhar. Sem forças nenhuma. A única força que eu tinha era levantar para ir para fazer as coisas para minha filha, para fazer o almoço dela, para ela ir para escola. Depois voltava de novo pra cama, jogava o edredom em cima e ficava ali o dia inteiro. E ali foi onde eu encontrei o alicerce, que é o meu esposo, me dando força. Não falava nada e só ficava lá. Mas só o fato de estar ali. Só o fato de estar ali. Ele falava, eu não sei falar nada, mas eu vou estar aqui. Que interessante, porque assim, o meu esposo, ele é muito engraçado. Eu acabei de dar parabéns e já vou falar dele, né? Ai, gente, é muito engraçado, porque assim, esses dias, tipo assim, eu tava muito emotiva. E eu abracei ele e tava chorando. Ele ficou duro assim, não sabia o que fazia. Aí ele abraçou ele, o que foi? E ele só conseguiu falar isso, tipo assim, não conseguiu falar mais nada. E ele fica desesperado quando alguém chora perto dele ou algo assim, porque ele também não sabe muito como reagir. É muito engraçado, parece um robô. Mentira, amor, te amo, você é muito querido. Não, ele me cuida muito, mas tipo assim, ele fica desesperado se alguém chora, tipo, ele
Por que ele chorando? Tipo assim, estranho, é um corpo estranho, sabe, pra ele. E aí, mas estava do seu lado o tempo todo, isso que importa. Olha só, sempre do meu lado, me dando força. Poder do companheirismo, né? E eu sempre falava, eu não sei falar nada, tipo, de coisa que vai mas melhorar pra ti, mas tô aqui. Se precisar de assim mim, eu falava, e vinha, me dava comida. Porque foi um período muito difícil, assim, pra até tomar banho, até escovar os dentes. Eu não conseguia me levantar da cama pra nada, 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 nada. E ele, vamos pra igreja? E ele não era cristão, nunca tinha ido numa igreja cristã, nunca, nunca, nunca. E eu falei, igreja? Como assim? Eu falei, não, vamos na igreja, eu vou ver uma igreja pra gente ir. Uau. E aí, tu vai, conversa com alguém, não sei, eu preciso te ajudar de alguma forma e eu não consigo só ficar aqui te olhando. Obrigada, Senhor, pelo homem sábio que você colocou no caminho dela, e aí? Sem ser cristão, sem nunca ter conhecido é o Espírito Santo Deus. movendo, e aí? E aí eu falei, tá bom, vamos. E aí a gente foi. O primeiro dia, fomos na primeira semana, na segunda semana. Na Mais de Cristo? Na Mais de Cristo. Ele na Mais foi de ali, Cristo. Como que ele Ele só chegou? falou que ele passou, viu a igreja e quis entrar. Olha só, muita gente tem esse testemunho de passar, olhar e vou ali. Que interessante, né? E aí ele pegou, a gente ia pra igreja, mas aí dentro de mim ainda tinha muita dor, da perda da minha avó, né, de não ter ido dar o adeus para ela, foi da maneira mais terrível, num vídeo chamada. E aí, quando eu vi, eu estava num culto, o pastor fez o apelo, ele foi lá, e eu fiquei assim... O que tá acontecendo? Como assim? O que aconteceu? E aí ele foi lá e por ele, nesse dia em específico, eu fui por ele. Eu falei, vou lá, dar uma força. Fui lá, dei uma força e passando a semana e eu comecei a caminhar. E teve um dia específico que uma palavra falou muito forte comigo, muito forte ao meu coração e agora não é por ele, é por ti. Eu quero ir por mim. E eu fui lá, me derramei e foi quando Deus começou a trabalhar na minha vida. E foi muito difícil eu largar tudo o que eu passei para ele começar a trabalhar. Foi como se ele fosse colocando a chave para abrir os cadeados, a chave para abrir o cadeado, porque teve essas coisas eu não deixava, eu não falava, ninguém sabia. Ninguém podia acessar, né? Ninguém podia acessar. E Deus falando, não, eu preciso acessar para te curar. O teu processo de cura tem que acontecer e tu tem que abrir. É difícil mexer na ferida. Difícil. Meu Deus. Muito difícil. É um processo que dói muito. Literalmente quando você rala. Eu acho que é muito mais do que um ralar de joelho. É tipo uma ferida aberta, exposta, infeccionada ou suja, que tem que limpar. Uau, dói muito. E é preciso. É necessário. E eu falava, não, mas por quê? Não, deixa lá, deixa a ferida lá, eu não vou mexer. Eu falei assim, não, é exatamente onde você vai começar a contar os teus testemunhos. Pessoas passam ou passaram por essa situação e continuam nisso e você agora vai mudar. Eu ficava com aquilo, sabe? Não, mas eu não quero. Deixa aqui, deixa comigo, uma hora vai. E eu não deixando. Aí eu até que nas minhas orações eu falando para Deus, se tu quer mesmo que eu comece a caminhar contigo, coloca pessoas do meu lado, coloca alguém que eu possa conversar, porque de verdade sozinho eu não consigo. E depois dessa oração eu fui num culto, quando eu sempre sentava lá atrás, porque pra ninguém me ver, a hora que o louvor tava acabando, eu já vou embora, já vou sair pra ninguém conversar comigo. E alguém tocou aqui no meu ombro. Quem será? Aí eu viro Juliane. A Juliane. Gente, esse testemunho você precisa assistir. Assiste aí, tem o episódio 1 e parte 2 da Juliane. Eu não sei se tem como colocar os dois aqui, mas o Ricardo consegue. Então, cara, assiste esse testemunho, porque a Juliane tem sido uma peça-chave para essa geração.
E eu sei que Deus vai fazer, cara, coisas extraordinárias através dela. Já tá fazendo. E ela já tá ouvindo isso e eu declaro isso sobre a tua vida, Ju. Ela acabou de passar ali, ela só fez assim, ó. Tipo, que era você, ela passou ali pra dar tchau. E aí ela te tocou, e aí? Ela veio e falou assim, oi, tudo bem? Me abraçou. Eu não sei, eu só chorei nesse dia com ela. E eu não falei nada, ela só falou o nome dela, eu falei o meu e chorei. E eu precisava tanto de uma amiga. E ela falou, não, vou pegar teu contato, vou conversar. Mas eu saí dali, não vai mandar mensagem. A pessoa não vai mandar mensagem, só vai mandar uma semana. E eu não vou falar da minha vida. Eu comigo mesmo, né? Sim. E ela começou a mandar mensagem. No outro dia eu tava ainda no edredom. E quando eu vejo, cai uma mensagem, um áudio dela. 2, 3, 5 áudio. Vários podcast. Um podcast. A Juliana, assim, esse dia ela mandou um áudio de 5 minutos, sei lá, outro de 4, outro não sei o que. Não, cara, não, escreve, Juliana, escreve. Resume aí, porque não dá. Dela, pastora, porque eu tinha que detalhar. Meu Deus, podcast não. Já chega o teste da gente. Te amo, Ju, tô brincando. E aí eu fui Mas olha a importância dos áudios, viu? Sim. Ela ouviu seus áudios. Eu ouvi. E ela falando assim, oi, tudo bem? Ai, como é que foi? Eu quero te convidar para um GC. Eita, que é isso, né? Eu falei, que isso? Que GC? Na época era GDC, né? Quero te convidar para um GDC na minha casa e tudo mais. Tipo, é bem legal, de meninas. Meninas, pessoas. Eita. E já ficava, não. Aí eu, não, eu vou. Eu vou ver como é que é esse GDC. E aí fui. E aí conheci várias meninas, cada uma falando da sua vida. Quando chegava na minha, eu só falava meu nome, idade, e deu o mínimo do mínimo. E tá bom. E tá ótimo. E aí fui fluindo. Quando eu vi, eu já tava tão inclusa. Elas me fizeram eu ser tão inclusa. A Juliane me fez ser tão inclusa. Quando eu vi, eu já tava abordando outras pessoas, já tava falando de Jesus. Eu, como assim? O que tá acontecendo? E as coisas começaram a fluir. E eu... Jesus é lindo. Deus começou a mudar. Deus começou a tratar na minha vida. Mas a partir do momento que eu deixei, eu me posicionei e eu permiti que Ele tratasse. Teve uma época que o secreto doeu demais. O secreto que é aquele joelho no chão, só você e Deus. E eu de cara no chão, chorando. E era Deus tratando. Deus tratou em sonhos a questão do luto com a minha avó. E eu ficava assim, tá doendo ainda. E eu no outro dia não sonhava com ela em específico, sonhava em situações, sonhava na época que a gente morava próximas, sentia o cheiro dela. E uma voz ou algo assim falava assim, é necessário deixar ir. É necessário deixar ir. E eu me apegava naquela dor, chorava. Eu falava, não consigo. E no outro dia tinha outro sonho também. E é necessário deixar ir. Deixa essa dor passar. A minha avó cristã também. E sempre ela me falava de Jesus. Eu me lembro que ela levava uns papéis com várias fotos de todo mundo, todos os netos, os bisnetos dela, e ela fazia eu escrever o nome de todos completo, porque ela ia levar no outro dia para orar. E eu tenho um exemplo. E o Senhor tratando, deixa aí. E você é fruto dessas orações. Sou fruto dessas orações. E foi se passando, foi deixando ir, foi deixando ser curada, até chegar no retiro também. Participei do retiro. Wake? Participei do retiro Wake. E foi ali onde Deus me tratou nas amizades também. Quando eu olhei para as meninas do meu GC, eu tenho com quem contar. Não tô sozinha. Eu tenho com quem conversar. As meninas super me apoiando, uma apoiando a outra, né? E, nossa, outra realidade. Eu sou apaixonada por GC, eu sou muito suspeita a falar, eu amo demais. O GC é... Eu te apoio, tu me apoia, a gente vai junto, a gente tá caminhando para o mesmo alvo, uma mesma direção. Vamos juntas, sabe? E as meninas, nossa, não sei nem o que falar. Elas me acrescentaram, me juntaram, não sei todas as palavras que eu posso falar sobre elas,
Mas hoje eu e a Ana e a minha família temos outra família. Somos uma família Uma todos família da juntos. fé. E as meninas, meu Deus, a Juliane, sabe, me discipulando, falando as palavras de Deus pra mim, e eu conhecendo agora conhecendo um pai agora, que eu podia conversar, que eu podia falar das minhas dores, que eu comecei a soltar as minhas dores, e o Senhor foi tratando, foi sarando cada ferida, cada processo. Ele falou pra mim que era necessário eu voltar em cada processo, que ia doer durante, mas que ia ser sarado. Com você. E agora eu conheci um pai que cuida de mim, que me abraça, que me dá provisão. E eu apresentei esse pai pra minha filha. E essa foi a melhor... tudo que podia acontecer. Acho que se Deus falasse assim, ó... Lá no futuro, tu vai ter uma filha e tu vai apresentar ela do jeito que eu sou pra ti. Falar, então tá bom, vai valer a pena tudo isso, ter passado todas essas dores, porque agora eu posso falar de um Deus pra ela. Um Deus que cuida, um Deus que zela. Que restaura. E a Ana me dá mais... eu aprendo mais com a Ana do que eu ensino. Porque... eu falo pra ela, Ana, hora de orar. Ela vai pra lá, ora. Às vezes, quando a gente tá no culto, numa live, quando eu vejo ela tá lá revirando no manto, cheia do Espírito Santo. Teve um dia específico, quando eu, na caminhada, no início da caminhada, a gente tava escutando um louvor, ali na presença, e eu de olhos fechados, ela também. Depois a gente se deitou no chão, deitou no tapete, e ela, uau! Eu senti o Espírito Santo. Ele veio, mãe. Linda. E ele falou pra mim que era só pra me pular. E ela começou a pular, Linda. E eu falei pras meninas no GC, e as meninas começaram a lagrimar. E eu, cara, nossa, o que Deus fez na minha vida, eu vivo uma outra realidade. Hoje o meu esposo caminhando junto comigo, decidiu caminhar, Jesus. Sabe? E agora... tem uma pessoa na minha vida, tem uma pessoa, alguém na minha casa que é Jesus. E ele é o dono de tudo. Aleluia. E passou o santo casamenteiro lá naquele lugar, né, também. Sério. Gente, o GC da Juliane, eu acho que eu só em casamento, acho que eu gastei muito esse ano. A mulherada casou todas elas, acho que, cara, umas 5 mais? Eu acho que mais. Eu acho que até mais mulheres casando. Gente, foi incrível. Então você que ainda tá solteiro, vai pro GC da Juliane. Ela ainda não, porque não chegou o tempo dela ainda. Mas olha, quem tá debaixo dela tá tendo uma unção maluca. E vamos ao texto desse episódio, que tá lá em Isaías 41, versículo 10. Que diz o seguinte: não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças. Sim, eu o ajudo. Sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Por que esse texto, Ju? Esse texto, eu já venho refletindo sobre ele durante essa semana. Durante algum tempo, na verdade. Que sempre vem, ele volta. E o Senhor me fez recordar de tudo que eu passei e os lugares novos para onde eu tô indo. E eu tenho medo, não vou mentir, em relação à insegurança. E aí o Senhor vem e fala para mim, não tema, não tenha medo, eu tô contigo em todo e qualquer lugar. Desde quando eu... decidi também, falei, Senhor, eu quero te servir na igreja, eu quero te servir fazendo alguma coisa, eu não sei. E aí veio o ministério de dança na minha mente. Eu falei, dança? Eu falei, Senhor, como assim? Eu sou muito envergonhada, como que eu vou ministrar lá na frente? Nossa, eu vou desmaiar o primeiro dia, não sei, vai acontecer alguma coisa. Eu falei, não vai. E foi a melhor coisa que eu fiz. Porque eu consigo adorar o Senhor através da dança, da ministração, consigo louvar o Senhor através da dança, do movimento. E no início eu tinha muito medo.
tinha receio, tinha vergonha. E o Senhor só falou assim, vai, não tema, eu tô contigo. E eu fui. E quando eu vi, as coisas começaram a fluir. E hoje é a melhor coisa que eu faço, assim, pra ele. Porque quando eu não consigo dizer em palavras, eu danço, eu ministro. Uau, Eu louvo ao Senhor através dos passos. que forte. E eu amo ministrar pro Senhor. Eu sempre danço, que nem uma louca no meu quarto também. Eu fico fiz lá. muito isso quando era criança e adolescente. Eu fazia muito, amava. Faz tempo que eu não faço, fala nisso. E é tão bom. É gostoso Você demais. fica tão leve. É. E como se próprio Deus estivesse ali dançando com você. É. E flui. E as minhas preocupações, quando eu começo a dançar em casa, eu coloco louvor, tudo desaparece, tudo some da minha mente. Tudo, sabe? E essa passagem fala muito sobre isso, que o Senhor está conosco. Não é pra gente ter medo, não é pra gente olhar para a circunstância, não é pra gente olhar para o outro, mas sim para Deus. Manter os nossos olhos firmes no Senhor. E essa palavra me dá muita força quando eu tenho medo, quando eu tô insegura, quando eu tô indo para algo novo que vai me tirar do meu conforto para servir Ele, mas mesmo assim eu tô lá, né? Eu sou tímida, então o Senhor diz, não, pode ir que eu tô contigo. Não, tu era tímida, vamos tirar essa Eu não palavra. sou mais Tu não é tímida. não, isso não faz parte de ti. Não sou mais, já tô até no teste a teste, tá no YouTube, aquela. Quem Tá no diria? Spotify, aquela. Ai, glória a Deus, sabe, Ju? Eu vejo o Espírito Santo sobre a tua vida. Amém. E como foi lindo ouvir toda essa história de superação, porque eu sei que não foi fácil falar, eu sei que não foi fácil expor isso. Tu não sabe nem quem vai ver, quem não vai ver, é uma loucura, né? E eu creio que Deus pode soprar esse episódio para os 4 cantos do Amém. Brasil, para quem Ele quiser enviar, para que as pessoas sejam curadas e comecem a verbalizar, procurem ajuda. E que é exatamente tipo, o que aconteceu com você no passado não foi culpa sua, e que a pessoa que passou por isso entenda isso, a ponto de dizer, eu preciso tirar esse fardo de mim que não é meu. Não é meu, né? E que as pessoas possam ter essa renovação de mente, renovação de espírito, de alma, para poder viver pleno no Senhor Jesus. E eu sou muito grata a Deus por você ter aceitado esse convite. Você podia dizer assim, pastora, eu estou sendo curada, Deus está me curando, mas eu vou ficar. E era um direito seu, como todos têm o direito de dizer não. Sim. E você disse, não, se é para o Senhor, eu quero ir. Se é para glorificar o nome dele na minha história, eu quero ir. E isso me deixou muito feliz. Porque eu e o Ricardo, a gente faz algumas reuniões assim de alinhamento. Gravação isso, tal, quantas faltam, tal. E faltava uma gravação no planejamento. E eu disse assim, eu acho que vai ser a Juliana Azevedo. Pelo poder da palavra profética, eu acredito que vai ser ela. E até então a gente não tinha tido nosso café ainda. Até então a Ju não tinha falado. Cara, nada tinha acontecido ainda. E ficou ali, a palavra foi liberada e ficou lá, o poder da palavra liberada. Olha aí de novo, da verbalização. Até o momento que daí logo em seguida já começou a fluir tudo. Foi nosso café, tudo aconteceu. E aí, tipo, bum, foi e fluiu. E é isso que eu quero dizer para as pessoas. Não vivam na força do braço, vivam no fluir do Espírito. Porque não há coisa melhor do que viver no fluir dele, né? Viver nesse ambiente, nessa atmosfera espiritual. Porque as nossas forças não podem ser do braço, tem que ser espiritual. Nossa alegria não pode ser natural, tem que ser espiritual. Porque é tudo mais pleno, é tudo mais vivo, é tudo mais intenso. É tão gostoso viver nesse ambiente. E que esse episódio possa ficar marcado, né? Para que a tua filha um dia ouça isso e diz, uau, minha mãe passou por tanta coisa, né? Talvez ela não tenha a maturidade ainda de ouvir agora, mas um futuro daqui a pouco ela vai ouvir e vai dizer, caramba, que mãe forte eu tenho, que mãe corajosa que eu tive, né? Passou por tudo isso por mim e hoje é um exemplo para mim. E eu tenho certeza que a sua filha vai quebrar muitos ciclos, porque tu quebrou agora. Tu quebrou. Quebrei. Tu quebrou. E agora a sua filha também vai seguir esse mesmo caminho, né? De plenitude no Espírito Santo. Isso é uma alegria. Eu acho que não tem alegria maior para uma mãe, né? Ver isso, o bem que faz você romper com o passado, romper, ser curada
pelo Espírito Santo para viver o novo de Deus. Que você viva esse novo de Deus. Amém. Amém? Amém. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. Somente gratidão, porque estava nos planos de Deus isso acontecer. Se fosse por mim, eu ficaria na minha casa, não falaria nada pra ninguém. Eu sei disso. E ficaria, assim, eu acho que o máximo quem iria saber era o meu esposo, a Juliane e o máximo, né? Mas quando eu recebi o convite, eu fiquei, como assim? No tete-a-tete? Porque eu entendo que isso aqui, meu Deus, atinge, né, vidas são impactadas com os testemunhos. Exclusivamente, eu também fui impactada com os testemunhos do tete-a-tete. Então, hoje estar aqui, ser um testemunho, uau. Uau. É dizer assim, Senhor, Amém, olha o que você está fazendo na minha vida, na minha história. Sim, é muito bom, muito importante. Amém. E eu creio, e vai estar fazendo uma diferença muito grande na minha vida. E eu tenho muita gratidão pela vida da pastora, pela vida do pastor também. São pessoas que estão indo para um propósito. Amém. E a gente está seguindo junto. Amém. E é um prazer enorme ter você nessa equipe, porque falo, não tem nada que você faz sozinho, inclusive tete-a-tete. Se não existisse a minha equipe por trás disso, eu só venho falar, eu falo pro pessoal, gente, eu só falo. E depois eles têm que se virar pra fazer corte, pra editar, pra não sei o que, pra não sei o que, e aí eu ainda brigo com eles quando dá errado. Eles sofrem comigo, tadinhos, mas tudo é uma equipe. Se a gente venceu, a gente venceu juntos. Se a gente perdeu juntos. E se a gente vai avançar, vamos avançar juntos. E é muito bom ter equipe. Obrigada por fazer parte desse time. Vamos ganhar Palhoça para Jesus. Amém. Vamos ganhar o Brasil, nosso estado. Em nome de Jesus, Sul. Aí eu declaro, essa palavra está liberada. E obrigada a você por estar assistindo até agora comigo. Eu falei que a história era forte e valeu ficar até o final. Então, para que esse vídeo, para que esse canal continue abençoando vidas, por favor, compartilha, comenta, né? Dá a tua curtida. E que em nome... Comenta, curte e compartilha. Pronto, se eu falei alguma coisa errada ou repetida, agora eu falei certinho. E também eu quero agradecer, né, os nossos patrocinadores. Sem vocês a gente não teria conseguido esse ano viver o que a gente está vivendo. MH Cálculos, Peritos Academy, na verdade, né, agora, Barbarote Imóveis. Obrigado por ceder esse espaço para nós. Obrigada, Tayana. Hoje eu não passei na Tayana. Vocês viram que eu tô leãozinho, né? Mas a Tayana faz toda semana para mim. É uma abençoada do Senhor. Obrigada, Juliana, da Leste Boss. Hoje eu tô com os cílios renovadíssimos por causa dela. Gente, o estúdio dela é na frente do Via Catarina, bem centralizado na Palhoça. Então, por favor, procura a Ju. Ela é uma profissional maravilhosa. Entre a Brenda Boninho, hoje eu não fiz minha unha também, vou esconder. Mas ela tem feito, gente, assim, ó, glória a Deus pelos investidores dessa obra, que você possa ser despertado para também fazer parte disso, e todos os demais, o Nopara, Anhanguera, todos, obrigada, vocês são um time que faz a diferença aqui. E agora, você que tá aqui no YouTube, fica com as fotos da Ju, dessa trajetória linda que ela acabou de contar, e você que tá no Spotify, ouça a música que ela escolheu para esse momento tão especial. Deus abençoe você e até o próximo Tete a Tete. Deus conhece a minha história, sabe tudo que eu passei, sabe a marca que ficou em mim. Dor que não passava, achei que nunca ia esquecer aquela marca que ficou em mim.